Olá, muito boa noite. Está no ar o Cuidando de Você. Que alegria mais uma vez estar junto de você, da sua família, você que está em casa, no seu ambiente de trabalho, ou está em deslocamento, não está em frente a um aparelho de TV, mas está com o celular na mão, computador, tablet, acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Que bom estar ao vivo novamente. Nessa oportunidade, falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui no Cuidando de Você. É o programa de prestação de serviço da TV Rio Doce. Aqui nós temos esse objetivo, né, de levar informação dessa área tão preciosa, literalmente vital, que é a saúde. E sempre temas importantes, sempre temas ricos. E a gente pede sempre que você compartilhe essas informações. Quando você assiste uma entrevista aqui no nosso programa, você absorve conhecimento. Então compartilhe, não fique segurando para você, compartilhe essas informações. E outra forma de compartilhar é virtualmente. O link desse programa, se você está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, para que você também faça aí essa corrente, né, de informação proveitosa e útil para ajudar as pessoas. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante importante, sensível, que muitas pessoas não se atentaram para esse problema, essa visão, essa ótica, mas a gente tem uma pessoa que é da área de saúde e que se atentou. Tem uma frase antiga, né, dos romanos, né, quem vigia os vigilantes, né, e modernizando para contextualizar, quem cuida dos cuidadores. Né? Nós vivemos no período da pandemia, um caos que nós todos sofremos demais, pessoas que sofreram perdendo suas vidas, pessoas que sofreram perdendo pessoas queridas, pessoas que sofreram adoecendo, perdendo o emprego e muito mais. Mas essas pessoas foram cuidadas, essas pessoas foram assistidas por profissionais da saúde. E muito pouco se fala, muito pouco, às vezes, se lembra dessas pessoas que eram chamadas aquelas que estavam na linha de frente. E para trazer essa memória e falar um pouco mais sobre essa vivência caótica nesse período, sob o ângulo, sobre a visão dos profissionais da saúde, nós estamos recebendo aqui o técnico em radiologia e também estudante de odontologia, Juan Braga. E estou aqui em mãos o livro dele, A Guerra dos Linha de Frente. Juan, boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado por atender o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigado por ter me chamado. É uma honra estar aqui. Pois é, você que está também na linha de frente, né? Está na área de radiologia. Você disse que já tem 10 anos, não é isso? Já vou para 10 anos de profissão. Fala sobre essa trajetória sua. Começou onde a trabalhar como técnico de radiologia? Eu comecei a trabalhar, a minha primeira oportunidade foi no Hospital Samaritano. Sim. Mas o meu estágio foi lá no regional, na policlínica. Só que a minha experiência assim, na saúde começou bem mais cedo. Lá por volta dos meus 10 anos de idade, acompanhando a minha mãe na busca de assistência, que ela ia muito no CAPS. A minha mãe sofria e ainda sofre de depressão. Hoje está controlado, graças a Deus, né? Mas naquela época lá, ela ia muito, porque estava no início das crises, descobrindo o que era, e aí eu acompanhava ela. Eu ficava observando como é que era, sofria junto, fui passando por isso aí, antes de se tornar um profissional da saúde, né? Técnico em radiologia, muitas pessoas podem estar perguntando, né? Eu já ouviu falar, um dia todos nós já passamos, né, por um profissional dessa linha, né, técnico em radiologia, mas é uma área de atuação bastante extensa, não é? É uma área muito grande, mas uma coisa que você falou é verdade mesmo. A maioria das pessoas não conhece. Incrível. Pode até ter feito ou sabe alguém que fez um raio-x ou uma ressonância, mas desconhece um pouco da área. É uma área que ainda é misteriosa, até mesmo para os empresários do meio. É uma área que ainda ela não tem muita diretrizes dela. É desconhecido. E o técnico de radiologia, ele atua tanto em hospitais quanto em clínicas, né, em diversas áreas. Né? Área odontológica, área veterinária, aeroportos também só podem técnicos, prisão também. Aqui não tem, mas no Espírito Santo é só técnico de radiologia. E o técnico de radiologia, né, falando na profissão em si, qual é a função? Vamos conhecer um pouco mais dessa função. Eu gosto muito de falar isso, e é verdade. A radiologia ela é a visão da medicina, né? Sim, verdade. Ela é para concluir, para fechar, para descobrir um diagnóstico. Hoje, qualquer lugar se dispõe de um simples raio-x.
Antes, quando eu entrei na área, tomografia era uma coisa assim, luxuosa. Hoje qualquer lugar tem uma tomografia. Então é muito simples hoje você ter um bom diagnóstico para poder concluir um trabalho bem feito. Muito simples. O regional mesmo aqui hoje tem 2. Só um está funcionando, mas tem 2. Durante muito tempo ficou aquela novela, né, de não ter um tomógrafo no hospital regional. Chegou um, né, e ficou um tempo parado, depois foi implantado, chegou outro, né, mas hoje está um só funcionando. Mas nós tivemos aí o advento, antigamente a radiologia, exame de imagem, que todo mundo conhece. Muitas pessoas podem entender que o técnico de radiologia faz raio-x, não só raio-x, não é? Nossa, raio-x, tomografia, ressonância. Hoje um exame mais pedido aí para os idosos, densitometria óssea, para ver densidade óssea. Nossa, pede demais. Radiologia odontológica, você vai colocar aparelho, você vai ter que fazer uma pasta ortodôntica. Aí quem que vai fazer os raios-x? Técnico de radiologia. Você vai no aeroporto, técnico de radiologia está lá, controlando aquela máquina. E na prisão também são os técnicos de radiologia. Você vê, é uma área muito grande. É uma área muito grande que está lidando diretamente com a saúde, né? E a imagem, né? O exame de imagem, como o próprio Juan disse, ela é fundamental para que o médico possa fechar um diagnóstico, saber o que está acontecendo com a pessoa. Né? Nós tivemos agora, por exemplo, o episódio do presidente Lula, né? Que caiu, bateu a cabeça, teve que fazer tomografia, né? Descobriu o escoágulo, depois teve que fazer tomografias em sequência. Agora, nessa situação da cirurgia dele, da piora da situação, né? Tem que fazer novos exames de imagens e com certeza um técnico de radiologia fez parte da equipe de cuidados. Com certeza. Né? E dentro da conduta, quando ele chegou no hospital, ele deve ter ido direto para a tomografia, que é o exame mais rápido e a imagem é excelente para poder fechar um diagnóstico. E depois fica fazendo os controles, né? Então, assim, a radiologia, eu falo isso no meu livro. Eu faço essa analogia. A saúde é realmente um corpo. E sem qualquer um profissional da área, esse corpo vai ter deficiência. Então, dentro desse corpo da saúde está o profissional de radiologia, mas como um corpo, ele é complexo, né? E é composto de vários segmentos. E aí a gente faz esse link já com essa pauta, né, da entrevista de hoje, que o Juan está aqui conosco, né, e dessa proposta do livro, né, e ele como profissional de saúde, ele teve uma visão diferente em relação à pandemia do Covid-19, né, como eu disse, afetou todo mundo e os profissionais da área da saúde foram os mais sobrecarregados, né? E ele como profissional de saúde, né, teve esse olhar durante e depois para escrever esse livro, para não nos deixar esquecer sobre isso. Durante a pandemia, né, a sua atuação foi onde? Quando começou a pandemia, eu estava trabalhando no hospital municipal. Sim. E eu fui pego desde o início ali e tive junto. Desde quando começou os rumores da notícia e assim começou, eu trabalhei desde o início até o final. E a sua área de atuação, ela era fundamental quando chegava alguma suspeita de Covid, não é? Primeira coisa que se pedia, raio-x, depois tomografia e era direto assim, direto. Aí o paciente ia para UTI, pedia exame no leito, eu estava lá, ia lá. Na época eu fazia, que a radiologia ela tem uma carga horária de 24 horas, né? Um dos plantões que se divide é 2 de 12. Eu tinha 2 de 12 lá no regional. Aí o coordenador me pegou e me deu mais 2. Então, assim, de 2 no regional, eu fui para 4. Só que eu já tinha outro serviço também. E aí, sempre assim, estava lá. O colega adoecia no plantão. Eu continuava. E era isso. Pau riado. E você estava ali naquele olho do furacão, numa situação complexa, né, dividindo, né, o sofrimento dos pacientes com os profissionais médicos que estavam ali no momento sem saber com o que estavam lidando, né, aquele sofrimento inicial de uma doença desconhecida, de uma doença que estava se alastrando pelo mundo, matando muitas pessoas. E imagino que para você e para todos os profissionais lá, a pressão era muito grande. Né? Foi muito difícil, né? Toda hora era uma conduta diferente, toda hora era protocolo diferente e a gente tinha que se adequar a isso. E aqui no hospital regional,
Tudo bem que a gente tem várias críticas para fazer, mas também funcionou sem parar. Sim. Enfrentou ali, ó, de frente, não fechou, não recusou atendimento e aí a demanda de profissional já era escassa. Sempre faltou. Sim. Material, volta e meia falta. Volta e meia, minha esposa trabalha lá, volta e meia está faltando às vezes de pirona. Então naquela época foi faltando as coisas e aí a gente precisava muito de EPI também, né? Aí estava faltando. EPI são os equipamentos de proteção individual, né? Muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Agora, você contraiu a Covid-19? Olha, eu vou falar uma coisa para você, que era até assim, segredo. Muitas vezes eu cheguei a ter algum sintoma e não ir testar, porque se eu fosse, eu ia descobrir a escala que já estava muito pequena mesmo. E aí a gente tentava se cuidar, tentava se prevenir. Eu evitava de ir ver meus parentes. Tem uma vez que eu falei com minha mãe que eu não ia mais lá ver ela, falou assim, não, pode vir, não sei o quê, muita fé em Deus. Eu fui, graças a Deus não deu nada. Não cheguei a ter nenhum sintoma grave, como várias pessoas tiveram. E colegas seus da área da saúde, com certeza, tiveram situações mais graves, né? Muita gente teve. A minha esposa até hoje, o olfato dela é muito pequeno. No programa de hoje estamos recebendo Juan Braga Muniz, ele que é técnico em radiologia, estudante de odontologia, ele que milita na área da saúde há 10 anos, com trabalhos prestados no Hospital Bom Samaritano, também no Hospital Municipal / Regional de Governador Valadares e também no Hospital Unimed. Dentro dessa área da saúde, ele observou toda uma situação de um ângulo diferente. Ele trabalhou, sim, juntamente com seus colegas durante a pandemia, na linha de frente, no atendimento às pessoas. Ele, enquanto profissional de radiologia, um profissional que a toda hora tinha que ser acionado para fazer os exames de imagem necessários para saber o grau em que a Covid estava afetando a pessoa. E ele nos trouxe e nos traz uma proposta de um documento, de uma reflexão sobre os profissionais que atuaram na linha de frente em relação à Covid-19. Juan, primeiramente, por que você decidiu trazer esse documento, essa obra, esse livro sobre a atuação dos seus colegas e de você também na pandemia? Desde tudo que eu vim na minha vida observando a saúde, do modo em geral, eu via já como que era difícil, né, a população ter saúde. Depois que eu entrei no Hospital Municipal, né, que a gente fala regional aqui em Valadares, eu fui vendo na pele como que era, e eu já tinha também buscado assistência ali junto com a minha mãe, sofri demais ali dentro, e aquela vontade de mostrar como que é a vida dos profissionais foi só aumentando, aquela indignação de querer contribuir para ver se melhora para a saúde. E também a gente que é profissional de saúde, diversas vezes a gente ajuda as pessoas, né, de várias formas, seja olhando um paciente para um conhecido, até para amigos de amigos. E quando começou a Covid, passou a Covid, essa vontade foi só aumentando. E depois que eu comecei a ler, peguei essa paixão pela leitura, eu comecei a buscar conteúdo sobre saúde, buscar mais informações, e também é difícil de encontrar coisas que falam a realidade, a verdade. Poucos, eu encontrei muito poucos, e isso me deu mais vontade de escrever. E agora, em 2024, no ano de política, no meio das minhas férias agora da faculdade, eu tive procurando conteúdo para me ler. Eu peguei e achei um livro que remetia ao Covid. Só que só o nome parecia ser algo sobre saúde, sobre Covid, mas não era. Era só uma experiência lá de um jornalista. E aí eu peguei e falei assim, não, a hora é agora, eu vou terminar esse livro. Já tinha 4 anos que eu estava escrevendo ele. E eu falei assim, eu vou deixar a minha parte, deixar minha marca, fazer minha contribuição aí na saúde, para tentar, né, ver se isso chega a quem pode ajudar a gente, né? Que a gente depende muito das políticas públicas para isso. Como que você construiu o conteúdo desse livro?
Você diz aqui, né, que não tem uma fundamentação científica. Não tem. Né, mas com certeza tem uma vivência muito grande, né, baseada em experiências práticas, né? Como que você construiu esse livro? Eu não quis me ater à parte científica, até porque isso ainda é uma incógnita, né? Ainda nada é conclusivo. Em algumas entrevistas que eu fiz, eu falei que a pandemia não tinha sido decretado o final ainda. Aí eu tive pesquisando mais a fundo, parece que realmente foi ano passado, em maio, por volta, se eu não estiver enganado, né? Mas assim, vacina ainda não tem mesmo. Isso aí eu tenho certeza absoluta, que eu fico acompanhando diversos canais sobre saúde. E aí, como é meu primeiro livro, eu conto um pouco da minha história na área da saúde, como forma de inspiração para aqueles que desejam estudar, porque quando eu comecei a estudar a área da saúde, tecnologia, eu já tinha rodado por diversos segmentos, mototáxi, entregador de água, vendedor, e assim, para um estudante de nível técnico aqui em Valadares, existe muitos obstáculos para se conseguir concluir um curso. E aí eu conto um pouco da minha história para servir de ajuda para aquele que deseja estudar e entrar na saúde. E depois eu pego e falo da pandemia da Covid nas realidades profissionais que nós não tivemos voz ativa para poder falar e expressar o que realmente aconteceu. E aproveito também para falar da saúde de um modo geral, né? Que isso tem que ser falado cada vez mais. A saúde está um caos, está só se afundando, está na lama. Você vê aí, agora está na mídia agora, né? O último caso aí. Os políticos falam muito do SUS. Realmente o SUS tem diversos benefícios. Mas quando eles precisam, eles vão para onde? Eles vão para o Albert Einstein, né? Hospital privado, eles vão né? para o hospital israelita, SUS, né? Eles não vão para o SUS. E você pôde, dentro desse aspecto da pandemia, e traz aqui no livro, lendo algumas partes, né, cita casos, né, específicos, né, de sofrimento de pessoas, mas principalmente de profissionais, que muitas vezes a gente acha que o profissional da saúde são super-homens e super-mulheres, né, mulheres maravilhas, né, que não sofrem, que não adoecem, mas são seres humanos como nós. Sim. E você pôde observar isso e traz também no livro esses episódios, né? Muitos profissionais, eles começam a se reservar, né? Aí leva a fama de coração de pedra, de sangue frio, que não sentem empatia pela dor do próximo, mas na verdade eles estão cansados já de sofrer, começam a se resguardar para guardar energia, para tentar lutar e trabalhar. Porque é muito difícil você ter que ir para um lugar que você está com um pânico de ir lá. Eu mesmo, eu conto para os meus amigos, teve uma parte na época da pandemia que eu estava lendo Bíblia. Na hora que qualquer minuto que eu tinha livre, eu ficava lá dentro lendo Bíblia lá. Então, assim, em pânico que eu estava, mas tentando guardar minhas forças. E eu vi muitos profissionais perderem amigos, eu vi muitos profissionais se entregar assim como eu entreguei. Eu fui uma formiguinha nessa luta. Tem vários outros profissionais que fizeram um trabalho magnífico, entendeu? E ninguém sabe dessas histórias. E eu usei isso, eu observava isso. Para quem é da radiologia, a gente tem um setor que é o setor de leitos, né? É um setor que é um serviço pesado, que a maioria não gosta, só que esse setor, ele é ótimo, porque você tem a oportunidade de ir em vários locais do hospital. E isso aí, você conhece várias pessoas, você escuta várias pessoas, você observa vários trabalhos e você aprende demais. E você ouviu algumas vezes, você relatando alguns episódios aqui, né? Principalmente vocês profissionais de saúde, e você observando os profissionais, principalmente no início ali, quando chegavam os pacientes lá, principalmente aqueles mais graves, né, em agonia, em desespero, que todos vocês, né, independente do setor, tentavam ajudar aquela pessoa. Né? Tentava, né? Porque dentro do hospital, cada um tem a sua obrigação, a sua função, mas na hora que você está ali dentro de uma UTI, você está ali, paciente passando em estado grave, todo mundo ajuda, não fica ninguém que isso aí eu não vou fazer nada, não, sabe? Todo mundo se une para fazer alguma coisa, e isso é uma parte que você encontra muito no SUS, essa união, para conseguir realizar o trabalho.
Eu estou aqui lendo uma página, na 67, você relatando histórias, por exemplo, de pacientes que chegavam lá nas máquinas, né, em busca de oxigênio, e vocês buscando, né, levar aquele paciente até o ar, até o oxigênio, que às vezes faltava em um setor, faltava em outro. Eu falei muito disso. Teve um dia que as notícias já passavam nos jornais que tinham locais que estavam sem oxigênio, né? E aqui ainda estava tranquilo, ninguém Sim. tinha falado nada, a gente trabalhando normal, até que a gente chegou a pegar plantão. No nosso plantão do dia, o oxigênio acabou. E aí foi uma correria, eu estava dentro da sala de raio-x na hora, eu saí, eu vi o pessoal passando com a maca, eu peguei, fui ajudar e a gente foi para dentro de UTI, chegava lá também, aqui só tem um dos pacientes. E foi essa loucura o dia inteiro. E você, como técnico de radiologia, é responsável por raio-x, tomografia, também tendo essa missão de ajudar a procurar o oxigênio necessário para salvar a vida. Não era minha função, mas a gente... Todo mundo tinha que se desdobrar. Todo mundo, porteiro, maqueiro, todo mundo. Uma área que coitado, eles sofrem calado, muitos. Teclaboratório também, todo mundo ajudando. Todo mundo em equipe para ver se conseguia salvar a vida esses dias aí. Quem lê o seu livro, A Guerra das Linhas de Frente, né, que lição vai tirar baseada na sua lição pessoal? Olha, é meu primeiro livro, né? A gente espera que seja bom. Agora, de uma coisa eu tenho absoluta certeza. É uma história real, é uma história bastante emocionante e que traz, assim, emoção, como foi e como é a saúde. Isso eu tenho certeza. Tendo o ponto de partida da pandemia, que foi um desespero para todo mundo, principalmente, né, para aqueles que estavam na linha de frente, combatendo o inimigo invisível, desconhecido, não sabendo, tratando sintomas e talvez não a doença, custou chegar protocolos para atendimento e todo mundo da linha de frente sofreu bastante. Muitos perderam a sua vida, logicamente, e o Juan procurou trazer essa experiência aqui, um pouco, né, desse documento, né, espero que venham outros também que possam relatar todo esse sofrimento. Nós sabemos o que sofremos. E eles sofreram muito também, e é importante trazer esses relatos. E aqui está essa obra, a história emocionante de fé, coragem e luta dos profissionais da saúde, A Guerra das Linhas de Frente. Quem quiser adquirir esse livro, como pode fazer? Tem meu site, que é braga.com.br, e também está disponível na Amazon. Para quem é aqui de Governador Valadares, também lá na Livraria Leitura, no GV Shop. E tem o seu Instagram, né, que é Juan Braga Muniz. No Instagram. É o Juan com J-U-A-N, Juan Braga Muniz. Vai lá, segue, está aí na tela aí. Tem os links também. Acompanhar nesse trabalho magnífico, trazendo aí todas as histórias, todas as dores dos profissionais da saúde. E uma das últimas frases do seu livro foi exatamente isso, né? Viva o SUS. Tem suas dificuldades, teve os seus problemas, mas ele ainda ele é muito importante para a saúde do brasileiro. Com certeza. Viva o SUS, viva o real SUS, eu coloquei. Aquele que funciona. E o SUS que funciona é porque existem pessoas, né, comprometidas para que ele funcione. Não vamos colocar graças na conta dos políticos, não. É por profissionais como o Juan e outros profissionais que ele existe e funciona em boa parte, né? Juan, parabéns pelo livro, parabéns por ter tomado essa iniciativa de relatar o sofrimento de você e seus colegas durante esse período tão difícil da humanidade, né? Que todo mundo adquira o livro, leia um pouco mais e desejo sucesso na sua carreira, na nova carreira que vem por aí, né? Como profissional da área da odontologia, né? E parabéns pela conduta e pelo livro. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Foi uma honra poder participar aqui. E como eu falei no intervalo, você fez um raio-x assim, maravilhoso desse livro. Eu fico muito feliz de ter ouvido isso aqui. E é importante a gente acompanhar quem vivenciou a história e a transformou numa obra tão maravilhosa, um documento acima de tudo. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. O link já está disponível no Facebook. Compartilhe sem moderação e voltaremos amanhã com mais um Cuidando de Você.